Boa noite, aqui é a doutora Maria Emília, sou ginecologista e a live de hoje é sobre laser íntimo. Eu vou falar um pouquinho para que ele serve, quais são as aplicações do laser e eu vou falar um pouquinho sobre a diferença dos tratamentos. Como existem vários tipos de aparelho de laser, eu vou falar sobre o que eu faço hoje no meu consultório para as minhas pacientes, que é basicamente o que tem de melhor e mais avançado em questão de tratamento a laser disponível hoje no mercado. Então, vou começar falando o que é. O laser ele é um aparelho que ele transforma a luz em calor e ele é utilizado para tratamento de algumas condições, como, por exemplo, lesões causadas por HPV, incontinência urinária, que é perda de urina, atrofia vaginal, que é o ressecamento pós-menopausa, líquen, que é uma doença de pele da parte externa da genitália feminina, molusco contagioso, que é um tipo de doença sexualmente transmissível que causa uma lesão na pele da vulva, pólipos fibroepiteliais, que são lesões benignas que podem ter na vulva, que é na parte externa da genitália feminina. Para cirurgia de ninfoplastia, que é reduzir o tamanho dos lábios vaginais. Cirurgia de cisto de glândula de Bartholin, que é uma glândula que tem na entrada da vagina, que serve para lubrificação e pode formar um cisto. Então, para todas essas condições, pode ser utilizado o laser. E existem lasers que a gente faz de sessões únicas e tem laser que a gente faz em sessões sequenciais. Quando a gente utiliza o laser para tratamento de lesões causadas pelo vírus do HPV, em geral esse é um tratamento de uma sessão única. E como que é feito esse tratamento? Então, a gente vai fazer primeiro um exame de colposcopia, que é para identificar onde é que está a lesão, e faz a aplicação do laser. Geralmente esse procedimento pode ser feito no consultório, quando é uma lesão de colo de útero e vagina, e até mesmo na vulva. Em casos mais assim, tem uma lesão muito extensa que a gente acaba fazendo no centro cirúrgico. Então, para esse tipo de tratamento de HPV, molusco, cisto de glândula de Bartholin, ninfoplastia, geralmente é uma sessão única. Já quando é para um tratamento de incontinência urinária, atrofia, que é o ressecamento da pós-menopausa ou pós-parto, líquen, a gente faz 3 sessões, uma sessão por mês. Também é um tratamento que é feito no consultório. A aplicação do laser dentro da vagina, ele é um procedimento indolor. Para a parte externa da vulva, a paciente tem uma sensibilidade, então a gente aplica um creme anestésico mais ou menos uns 20 minutos antes da aplicação do laser na parte externa. Eu vou mostrar um pouquinho dos aparelhos do laser e depois eu vou entrar em cada um desses assuntos separado para poder falar com mais detalhes, tá? Então, vou mostrar primeiro o aparelho que a gente usa para tratamento do HPV, tá? Vou puxar aqui. Então, um pouquinho para compartilhar minha tela. Então, esse é esse aparelho aqui. Aqui é o aparelho, tá? Aqui é o colposcópio, que é um aparelho que ele serve como um microscópio. E o aparelho do laser, ele tá conectado ao colposcópio, tá? Por que isso? Porque aqui a gente consegue enxergar com o aparelho do colposcópio, que ele é como se fosse um microscópio, as lesões que são microscópicas no colo do útero, na vagina, causadas pelo vírus do HPV. Então, primeiro a gente vai fazer um exame da colposcopia, que é
aplicar os líquidos para enxergar essas lesões e daí a gente vai fazer a aplicação do laser usando esse microscópio para enxergar. A luz do laser, ela é invisível para esse tratamento do HPV. E esse é um tipo de aparelho que ele vai fazer a destruição da lesão, ele vai destruir por completo a lesão. Então, existe uma luzinha vermelha que nos guia para poder fazer essa aplicação. Qual que é a diferença disso para fazer uma cauterização de uma lesão, por exemplo, com um cautério normal? Quando a gente faz uma cauterização, ela é muito superficial, ela atinge apenas 2 milímetros de profundidade. Então, para tratar lesões tipo NIC, que são lesões que podem evoluir para câncer, ou NIVA, que são lesões na vagina que podem evoluir para câncer, não é suficiente fazer uma cauterização. Já o laser, ele consegue atingir 7 milímetros de profundidade. Então, ele tem a capacidade de destruir por completo essa lesão. Então, não acontece aquilo da gente cauterizar em cima e a lesão ficar embaixo. O laser, ele atinge 7 milímetros de profundidade, então ele destrói a lesão por completo. E ele pode ser utilizado para as lesões grau 1, no colo do útero, grau 2 e grau 3, quando a gente fala em pacientes mais jovens, com menos de 25 anos, a gente pode aplicar em pacientes com lesão grau 2 e grau 3. Pacientes entre 25 e 30 anos que não têm filhos, também a gente pode aplicar, a lesão tem que ser completamente visível. E para lesões grau 1 em pacientes de qualquer idade. Tem uma live que eu falo detalhadamente sobre o laser para HPV. Esse mesmo aparelho do laser e também servindo para destruir as lesões é utilizado nos tratamentos dos condilomas, que são as verrugas genitais. Esse mesmo aparelho é utilizado para fazer a cirurgia da ninfoplastia, então aquela cirurgia ali que é uma cirurgia íntima para reduzir os tamanhos dos lábios vaginais. E também é utilizado para o tratamento da cisto de glândula de Bartholin, que vou mostrar uma foto para ficar mais fácil de entender o que é. Então, essa glândula fica ali na entrada da vagina e ela pode formar um cisto. Então, aqui a gente pode fazer a destruição da cápsula dessa glândula para evitar que forme novamente. Esse mesmo tipo de tratamento, também é uma sessão única. Então, aqui também para o tratamento dos condilomas, que são essas verrugas genitais que são causadas pelo vírus do HPV, também é esse aparelho. Para fazer, então, o tratamento do NIC, eu já tinha falado aqui, que é a lesão no colo do útero, ou a NIVA, que é a lesão da vagina. Para fazer, então, a cirurgia ali da ninfoplastia, que vai diminuir os tamanhos dos lábios, também é esse aparelho. Também para fazer aqui o tratamento do molusco contagioso, que então é uma doença sexualmente transmissível quando é no adulto. As crianças podem ter molusco contagioso em braço e perna, mas é outra situação. Aqui eu tô falando só do molusco contagioso que dá em adulto, que geralmente é na região genital. E as outras formas de tratamento às vezes demora muito para melhorar. No laser é uma sessão única, a pessoa vem, aplica e sai com a lesão destruída. Assim como acontece com os condilomas do HPV. São sessões únicas, tá? A menos que as lesões voltem, enfim. E aqui eu não tenho foto, mas existem algumas outras lesões de vulva que são lesões benignas. Às vezes a pessoa tem um pólipo, que é um aumento do tecido que fica penduradinho, isso pode ser tratado, ou uma manchinha benigna, também pode ser tratado com laser. A vantagem dele em comparação a fazer a ressecção, então cortar e tirar essa lesão, é que quando a gente corta, geralmente vai ter que dar ponto e ali vai ficar uma cicatriz. Com o laser não, porque a gente destrói a lesão e ele tem essa capacidade de fazer uma boa regeneração desse tecido. Então, geralmente, mesmo quando a gente trata lesões como o molusco e
condilomas, a pele regenera sem deixar nenhum tipo de cicatriz. Agora eu vou entrar no tratamento do laser para atrofia, incontinência urinária, líquen e algumas outras condições. O aparelho que eu utilizo não é esse, é o Fotona, que eu vou mostrar aqui para ficar mais fácil de entender qual que é. Então, aqui nesse vídeo, eu mostro primeiro o aparelho e depois eu mostro as ponteiras. Para que serve isso? Esse aparelho vai ser acoplado nessas ponteiras e essas ponteiras vão ser aplicadas dentro da vagina. Eu vou mostrar uma foto para ficar mais fácil de entender. Então, aqui está sendo a aplicação, aqui tem um desenho esquemático da vagina, tá? E ali tem essa aplicação sendo feita. Então, é parecido com o transdutor do ultrassom transvaginal, quando a mulher vai fazer ultrassom transvaginal, que aplica um transdutor dentro da vagina. Aqui é mais ou menos parecido, vai fazer essa aplicação dentro da vagina. Para essa aplicação, na parte de dentro da vagina, é um procedimento indolor e depois é feita a aplicação na parte externa para estética, tá? Essa aplicação, o que eu uso hoje é um aparelho que o nome é Fotona, que ele é um aparelho de Erbium, que ele vai transformar essa luz do laser em calor sem causar lesão. Qual que é a vantagem disso? É que ele vai promover o estímulo do colágeno, então ele faz com que se formem novas células de colágeno, ele faz com que a parede da mucosa da vagina fique mais espessa, então ela fique com mais camadas e com mais vascularização, então mais irrigada. Vamos traduzir isso na prática, o que tudo isso significa? Esse estímulo a novas fibras elásticas e de colágeno promove a melhora da incontinência urinária, da perda de urina, principalmente a perda de urina de esforço, então quando tosse, quando espirra, quando pula, quando faz um esforço. E promove também a melhora da perda de urina que está relacionada com a falta do hormônio feminino, tá? O estímulo a essa vascularização da vagina para que isso serve? Isso serve para melhorar a irrigação, porque conforme vai passando os anos, no período pós-menopausa, a vagina ela vai ficando mais pálida, mais fina e menos elástica. Por o laser promover tudo isso, ele substitui o uso do hormônio. Ele consegue promover os mesmos efeitos que os cremes de hormônio promovem, sem precisar fazer a aplicação do hormônio. Então, ele é ideal para mulheres, por exemplo, que têm câncer de mama, que não podem fazer o uso do hormônio, o laser pode ser utilizado. E os estudos que compararam o uso do laser com o uso do creme de hormônio observaram que eles, inclusive, são superiores. As pacientes que mais se beneficiaram do tratamento foram as que associaram os dois, então usaram o creme e fizeram o tratamento a laser. Aqui nesse caso, a gente faz 3 sessões, uma sessão por mês, tá? Um intervalo de um mês entre elas. E o que esses estudos eles mostram? Eles mostram que 91,7% das mulheres que fizeram o tratamento já com 2 sessões se mostraram satisfeitas. E houve uma melhora da lubrificação superior a 70%, que é um dos problemas que acontece no período da pós-menopausa, que é a falta da lubrificação da vagina. Então, isso é uma das primeiras coisas que melhora. Existe uma situação que a gente chama de síndrome urogenital da menopausa. O que é isso? É a falta que o hormônio feminino que acontece com os passar dos anos após a menopausa. Essa falta do hormônio feminino, ela causa secura,
ardência, dor na relação sexual, dor para urinar em 50% das mulheres pós-menopausa. E esse tratamento, por melhor estimular o colágeno, estimular a elasticidade da vagina, melhorar a vascularização, aumenta a lubrificação da vagina e trata essa síndrome urogenital da menopausa. Então, o que os estudos mostram é que isso melhora o relacionamento afetivo, então, o relacionamento da mulher com o seu parceiro, melhora o desejo sexual. Porque como que a mulher vai sentir prazer e sentir desejo se ela está sentindo dor, está sentindo a vagina ardendo e está sentindo secura? É quase impossível. Então, por isso que esse tratamento acaba melhorando, inclusive, o desejo, o relacionamento do casal e o prazer sexual. Mas ele não serve só para isso. Ele serve também para uma condição que a gente chama de líquen vulvar, que vou mostrar a foto aqui, tá? Aqui é um desenho esquemático, mais ou menos, do que é o líquen, tá? O líquen é uma doença de pele da vulva, que é dessa parte externa da genitália feminina, que ela é uma doença relativamente rara, é menos comum, tá? Mas ela também está relacionada com a falta do hormônio feminino, por isso que geralmente ela acontece no que a gente chama dos extremos da vida reprodutiva, ou seja, é mais comum pós-menopausa ou na infância, tá? E essa doença, ela pode causar mudança da arquitetura da vulva, que é essa parte externa da genitália feminina. Então, pode acontecer dos lábios vaginais eles ficarem mais apagados, irem desaparecendo, do clitóris também ficar encarcerado, então ir desaparecendo. Isso pode dar fissura na hora da relação sexual, por ficar mais ressecado ali. E muita coceira, também é um dos sintomas. E o tratamento clássico é com o uso das pomadas de corticoide. Porém, o que a gente observa? Nem todas as pacientes respondem ao tratamento. Algumas respondem, mas não conseguem ficar sem utilizar a pomada. E quando não tratada, essa doença aumenta o risco do câncer de vulva. Com o uso do laser, as pacientes conseguem diminuir a quantidade de corticoide, de pomada de corticoide que usa. E isso, qual que é a vantagem disso? É que o corticoide ele tem os efeitos colaterais. Ele pode deixar a pele da vulva muito fina. Isso facilitar com que essa pele inclusive se corte. Então, com o laser a gente consegue diminuir o uso do corticoide e consegue ter um controle da doença mais rápido e um grau de controle da doença melhor. Tem uma live que eu falei só sobre líquen. Eu, inclusive, mostro fotos de um estudo em que pacientes que não responderam ao uso do corticoide e fizeram a aplicação do laser, fotos do antes e depois do tratamento. Então, também veio melhorar essa condição. Aqui no caso do líquen também a gente faz 3 sessões, uma sessão por mês. Então, a gente falou ali, já esse laser fotona ele pode ser utilizado para tratamento do ressecamento que acontece na vagina depois da menopausa, tratamento da incontinência urinária, tratamento do líquen. E em todas essas situações, tanto vai ser aplicado na parte de dentro da vagina quanto na parte de fora, mesmo no caso do líquen. Por quê? Porque como o líquen também está relacionado com a falta do hormônio feminino, todas aquelas melhoras que o laser vaginal promove, vai ter benefício aqui. Então, melhorando a qualidade daquela mucosa, também vai ter esse benefício. Ou seja, quando é muito comum, às vezes, a gente ter associação. A paciente tem um ressecamento na vagina, mas também perde urina. A gente utiliza as 2 ponteiras, que naquele vídeo que eu mostrei as 2, que tem tanto uma ponteira que serve para tratamento do ressecamento da vagina, quanto o tratamento da incontinência urinária. Na mesma paciente, a gente acaba usando as 2 ponteiras para fazer o quê? Que ela tenha esse benefício dobrado, tá? Acaba tendo em uma sessão, ela faz os 2 tratamentos. E o mesmo serve para o líquen.
Para que a gente faz a parte externa da genitália feminina nas mulheres que não têm o líquen? Então, a gente faz para melhor estética mesmo, para melhorar o trofismo, tá? O que é o trofismo? Para promover um rejuvenescimento, melhora do aspecto, um clareamento dessa região íntima. Uma outra situação que as pacientes costumam relatar é a melhora do tônus da vagina. Então, sentia como se a vagina estivesse um pouco mais apertada. E por que isso acontece? Porque o laser estimula a contração das fibras elásticas da vagina. E é por isso que melhora esse tônus. E o que os estudos mostram é que mesmo 12 meses após o tratamento do laser, ainda se observa, a paciente segue melhorando, tá? E o efeito desse tratamento vai durar 18 a 24 meses. Então, a gente só vai precisar repetir sessão depois desse período, certo? Deixa eu ver se puxar aqui algumas das perguntas que eu recebi para eu ir tirando as dúvidas. O laser tem o mesmo resultado que a perineoplastia? Então, não. A perineoplastia é uma cirurgia que a gente faz aqui na entrada da vagina para mulheres que têm uma ruptura do corpo perineal, que é essa medida entre o final da vagina e o ânus, e geralmente isso acontece em mulheres que tiveram partos normais, tá? Então a perineoplastia é para reconstruir isso. Já o laser ele vai ter essa contração aí da fibra elástica da vagina por um completo, para a parte de dentro, tá? Então um não substitui o outro. Eles são tratamentos complementares. Próxima pergunta. Quanto custa em média esse tratamento a laser? E serve para lesão de alto grau? Então, o tratamento depende de qual laser que vai ser feito. Se é aquele laser, o primeiro que eu mostrei, que ele é para tratamento ali do HPV, que é uma sessão única, ou se é esse outro aparelho que eu mostrei, que é o Fotona, que são 3 sessões. Então, depende qual é o tipo de tratamento que a pessoa vai fazer, o custo dele. O que é a lesão de alto grau? São as lesões NIC2, NIC3, NIVA2, NIV3, que são lesões causadas pelo HPV, que tem um risco maior aí de evoluir para câncer. Ele serve sim para tratamento se a lesão for completamente visível, ou seja, no exame aquele que eu faço com a colposcopia, que é aquele microscópio que aumenta, eu consigo enxergar ela por completo, ou seja, não é uma lesão que está indo para dentro do canal endocervical, ou seja, lá para dentro do útero que eu não consigo enxergar, essa eu não consigo tratar, eu só consigo tratar o que eu enxergo. Então, se for uma lesão completamente visível, sim, eu consigo fazer o tratamento. E a gente prioriza fazer em mulheres jovens, principalmente com menos de 25 anos. Se for uma idade maior que isso, precisa individualizar cada caso. Por exemplo, se for uma mulher que não pretende mais ter filhos, ela tem mais de 40 anos, geralmente a gente vai optar por fazer cirurgia de CAF, que vai retirar uma parte do colo do útero, tá? E não o laser. Então, precisa aí de mais algumas informações para poder dizer se vai ser feito tratamento a laser em lesão de alto grau ou não. Outra dúvida. Doutora, gostaria de saber se o laser serve para vaginismo. Se sim, são quantas sessões? Então, no caso do vaginismo, o que é isso? A pessoa tem uma contração involuntária da vagina que impede que ela tenha relação sexual, impede fazer exame de ultrassom transvaginal ou exame especular para coleta do preventivo, por exemplo. O vaginismo, ele é um tratamento multifatorial. Então, ele inclui também fisioterapia, inclui acompanhamento psicológico. O laser, ele até pode ser utilizado como num contexto em que está sendo feitos outros tratamentos. Aqui também precisa saber em qual que é a faixa etária dessa mulher que está tendo vaginismo. Eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela fez uma cirurgia
genital estética, uma perineoplastia com um cirurgião plástico, e acabou fechando muito a entrada da vagina. E por anos ela ficou sem ter relação sexual, mais de 7 anos, porque ela não conseguia por conta da dor. E ela é uma mulher que está em mais de 60 anos, já está na menopausa. Então, ela ficou com um vaginismo, então uma contração involuntária da vagina por conta dessa dor que ela sentia devido a essa cirurgia que fechou muito a entrada da vagina. Então, o que a gente fez no caso dela? A gente fez uma perineorrafia, refez esse períneo para ela conseguir ter relação sexual e aí começou a tratar esse vaginismo e no caso dela, sim, o laser tinha que ser usado para melhorar também o ressecamento, a atrofia da menopausa em associação nesse tratamento. Então, resumindo, precisa ver direitinho qual é o caso da paciente para poder dizer se o laser vai ter benefício ou não. No caso dessa minha paciente que eu estou contando, teve benefício, certo? Aqui. Doutora, vou fazer uma conização. Pode me falar um pouco a respeito? Então, a live de hoje não é sobre isso. Tem uma live que eu fiz só sobre conização, o nome é CAF do colo do útero. Ela está disponível tanto no meu canal do YouTube quanto no Instagram. É só ir lá que eu explico tudo sobre conização. Aqui. Qual o valor em média do laser para NIC1? Parabéns pelo belo trabalho e obrigada por falar sobre. Então, assim, valores a gente passa quando a gente faz a avaliação, tá? Porque como eu expliquei, nem sempre querer é poder. Então, uma lesão precisa ser completamente visível para eu conseguir tratar ela, tá? Então, a gente geralmente avalia se a lesão é possível tratar com laser para aí passar orçamento. Próxima. Doutora, boa tarde. Sou do Rio e sou apaixonada pelos seus esclarecimentos sobre HPV. Obrigada. Quem usa DIU de cobre pode fazer? Sim, quem usa DIU pode fazer, independente de ser DIU de cobre, Mirena, Calina, pode fazer o tratamento a laser, não tem problema nenhum. Como é feito esse tratamento? É por sessões? Então, sim, o tratamento é por sessões, é aplicado no próprio consultório. Quando, dependendo da situação, vai ser feita uma sessão, dependendo da situação, vai ser feito 3 sessões. Então, precisa ver direitinho cada caso para definir quantas sessões vai ser feitas, dependendo do que a pessoa está tratando. Aqui. Serve só para a lesão ou tem outros benefícios? Então, ele não serve apenas para lesão, como eu expliquei, ele serve também para pessoas que estão com incontinência urinária ou com ressecamento da menopausa. E os benefícios que ele tem depende de cada caso, na verdade, né? Para que a pessoa está fazendo. Mas, de forma geral, se a pessoa tem uma lesão, é destruir aquela lesão por completo, causando uma melhor cicatrização, sem precisar fazer uma cirurgia para o tratamento da lesão. Se for um tratamento de ressecamento vaginal, que é a atrofia da pós-menopausa, ou para incontinência urinária, ele vai melhorar ali perda de urina, melhorar a lubrificação da vagina, ele vai regular o pH da vagina, então ele também pode ser utilizado em mulheres que têm corrimento de repetição. Já tentaram vários tratamentos e não funcionaram, como, por exemplo, candidíase de repetição ou vaginose bacteriana de repetição, porque ele estabiliza o pH da vagina, então por isso que ele serve para esses tratamentos, tá? Até eu trouxe uma foto disso, então aqui tem uma foto da candidíase e por regular o pH da vagina ele pode ser utilizado para fazer com que parem essas candidíase de repetição. Também pode acontecer em mulheres, isso mesmo em mulheres pré-menopausas, tá? Qual que é a importância dessa questão do pH da vagina? Que existem algumas bactérias, por exemplo, a Gardnerella, que é da vaginose bacteriana, que ela vive num pH que a gente chama
mais básico, né? E isso é comum acontecer no período, por exemplo, pós-menopausa, de ter mulheres que têm corrimento de repetição ou sentem mau cheiro na vagina. E isso é por essa desregulação do pH. Então, o tratamento a laser, ele regula o pH da vagina e isso acaba resolvendo o corrimento, porque a bactéria não consegue mais viver nesse pH que está correto, ajustado. Mesma coisa acontece na candidíase. Quando acontece, a cândida ela vive num pH que a gente chama mais ácido. Então, o laser ele tem um poder esterilizante, então ele acaba matando esse fungo que está ali, regulando o pH da vagina e evitando que tenha novos episódios de candidíase. A gente não faz para qualquer candidíase, a gente faz em mulheres que têm candidíase de repetição, que não estão tendo uma resposta ali com as pomadas ou com o uso da medicação por via oral, tá? Deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui que passou. Puxa. A senhora é uma profissional muito necessária, parabéns por transmitir tanta informação. Obrigada, Elisa. Vanessa aqui, obrigada. Doutora, para grau 1, a cauterização convencional não funciona? Então, não funciona, tá? Como eu falei, a cauterização, ela atinge apenas 2 milímetros de profundidade. Ela não serve para tratar lesão por HPV, mesmo lesão grau 1 não serve porque vai cauterizar em cima e a lesão vai continuar embaixo. Aqui, vamos ver se passou mais alguma pergunta. Acho que eu respondi todas. Bom, o que eu queria falar sobre laser era isso. Então, resumindo, ele é um tratamento que serve para muitas condições, tanto para condições estéticas, quanto para tratamento de lesão, quanto melhora da qualidade de vida. Essa live vai ficar salva. Quero agradecer para quem mandou pergunta, para quem participou aqui comigo na live. Se tiver mais alguma dúvida, é só comentar que eu vou respondendo, tá bom? Obrigada.